Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que te preocupas em ter saúde, ou mais saúde. Eu hoje vou-te ensinar, de forma geral, qual é que é o truque principal da saúde ou da doença. Ora, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Olá, Fátima Lopes, Fernando Ferreira, Ana Seabra e Mira Souza. Olá, olá. Olá, Nuno Malpico, um abraço. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Olá, Tila Marranita, Emma Silva, beijinhos, Mira. Glória Ferreira. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que tenham tido um dia ótimo, fantástico e maravilhoso. Aqui teve muito vento. Boa noite, Natália Mendes. E se for o caso, se estiverem de férias, boas férias. Ainda há muita gente de férias. E o tempo vai aquecer. Olá, Maria Costa, Susana Santos e Mabília Cavalinhos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Olá, Andreia. Beijinhos, beijinhos. Gostei de ver-te. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma coisa muito simples, mas que faz alguma confusão às pessoas. Às vezes, quase todos os dias me perguntam isto faz bem ou faz mal à saúde, um alimento, alguma coisa do género, e fica sempre difícil responder, mas tem sempre a ver com aquilo que eu vou falar aqui hoje, que se chama em inglês hormoses. Uma palavra que eu não conhecia. Estive a ver um médico hoje, que eu costumo seguir também, Dr. Eric, naturopata e mais outras especialidades, e ele estava a explicar isto e eu achei interessante, tem a ver com aquilo que eu costumo falar. O Dr. Laia Ribeiro diz o mesmo, nem 8, nem 80. Este é um dizer que todos nós conhecemos, nem 8, nem 80, e aplica-se também à nossa saúde. Boa noite a quem chegou: Fátima Fernandes, Ana Maria Lourenço, Leandro, Cristina Gil, Fernandinha Alves, Elizabeth Souza, Léo Santos, Maria Luísa Carvalho. Olá, 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 sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, o que é a hormoses, ou em português, hormose? É uma condição em que tu adicionas pequenas quantidades de stress ao teu corpo, ou stress ou toxicidade, mas que na realidade é muito benéfico para ti. Em grandes quantidades. É muito mau ou tóxico, tá? O 8 ou 80. Há várias coisas, há vários exemplos que eu vou dar, para ser mais fácil de perceber. Isto não é assim muito complicado. É nem 8 nem 80. Nós conhecemos o ditado e aplica-se em quase tudo na nossa vida. E é na saúde também. Boa noite, Maria Virgínia, Maria Elizabeth de Vida, olá, Eugénia, Albina e Josélia, sejam todos bem-vindas. Então, vamos lá. O vídeo hoje vai ser curto, é só para tentar explicar. Não é muito difícil de entender, mas às vezes as pessoas estão sempre a perguntar: será que comer isto faz-me bem ou faz-me mal? Para já depende sempre da condição de cada um. O que me pode fazer bem a mim pode fazer mal a ti e vice-versa, tá? Somos todos diferentes e temos todos nós temos vitaminas, minerais, etc. Mas uns têm mais do que outros. Todos nós temos escolhas diferentes em termos daquilo que vamos comer. Temos escolhas diferentes se vamos apanhar sol ou não. Temos escolhas diferentes da maneira de pensar. Isso. Vou já começar pelo stress emocional, tá? O stress emocional é uma coisa boa, se for um bocadinho.
faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Eu vou passear ali no Pinhal e aparece-me um urso de repente, o meu sistema de defesa diz-me que está ali um perigo, o meu corpo começa a bombar adrenalina e eu começo a correr para fugir, para salvar a vida. Tá? Faz parte, o stress é uma coisa boa com moderação. Não na quantidade que as pessoas hoje em dia têm, essencialmente porque alimenta com televisão, notícias, desgraças, guerras, com a vida dos outros, tanta coisa em que nós pomos a nossa atenção que nos traz emoções negativas e nós temos que aprender a controlar as emoções. Stress vamos sempre ter, faz parte, é necessário, em excesso, extremamente prejudicial, provoca toxicidade no corpo. A forma como tu te sentes, se for extremamente te sentes mal, isso provoca-te problemas de saúde, toxicidade no corpo, tá? O stress o stress emocional é uma coisa que nós temos que tomar mais atenção. Desligar a televisão, começar a ler livros é uma das formas que eu fiz. Há outras, meditar, rezar, há várias formas que nos podem ajudar, até aquilo que a gente come nos pode ajudar bastante na parte emocional. Tá? Há uma ligação direta entre o cérebro e o intestino. Na comunidade científica chama-se o intestino o nosso segundo cérebro. Exatamente por causa desta ligação direta, ou seja, aquilo que a gente come influencia a forma como a gente se sente e a forma como a gente se sente influencia todos os processos bioquímicos do corpo. Nem 8 nem 80, temos que aprender a controlar. Tá? Mas existem outros exemplos fáceis de entender, como por exemplo, exercício. O exercício físico é do conhecimento geral que é uma coisa que nos fará bem à saúde. Mas será que é mesmo assim? Nem 8, nem 80. Depende também da habituação do corpo. Eu se tiver 70 anos, não estou habituado a fazer exercício nenhum e de repente for correr uma maratona, não sei quantos quilómetros, isso vai-me criar toxicidade no corpo, vai-me criar stress oxidativo em exagero. Mas, se eu gradualmente a fazer exercício diário, gradual, em que vou aumentando, o facto de estar a fazer exercício, como por exemplo musculação, eu estou a provocar stress físico no músculo. Mas esse stress físico, com moderação, é altamente benéfico para a nossa saúde. Se eu fizer 10 horas de ginásio e de exercício, não é bom, tá? Nem 8, nem 80. E tem o corpo a uma série de coisas. Na altura do Império Romano, havia um César, que agora não me recordo o nome, mas isto é histórico, que, não sei se vocês têm algum conhecimento de história, mas os Césares eram constantemente, havia tentativas de assassinato, normalmente com um veneno chamado arsénio. Tá? E houve um filho de um dos Césares que não podia ser um César também, que começou desde novo a ingerir arsénio em pequenas quantidades. E gradualmente foi aumentando as quantidades de arsénio. Muito gradualmente. Tá? Porquê? Porque ele provocou um stress mínimo, que foi fazendo com que o corpo dele se habituasse, e ele foi aumentando as quantidades muito lentamente, ao longo dos anos, e o corpo foi se habituando a lidar com o arsénio. Tá? Houve um dia que chegou, que ele passou a César, e houve alguém que o tentou envenenar com arsénio, e o corpo dele aguentou. Aguentou porque estava habituado a ingerir aquela quantidade que numa pessoa normal a mataria. Naquele caso, ele estava habituado a digerir aquele tipo de substância. Tá? Nem 8, nem 80, o nosso corpo habituado, é um exemplo desses, mas há mais algumas coisas que eu vou falar aqui
que são extremamente importantes. Se estiverem a gostar, coloquem uns corações. Se acharem que pode ter interesse por mais alguém, cliquem no botão partilhar. Boa noite a quem chegou. É muita gente. Só leu os comentários. Olá, Josélia, Márcia Pereira, Fernanda Portela, Nanda César, Maria Pinto, Saudades Faria, Mila Silva. Olá, Ana Elisângela. Olá, olá, José Carlos Moura, Canoca. César é comigo. Pois é, Nanda, pois é. César é contigo, pois é. É isso mesmo, César, os Césares do Império Romano, toda a gente já ouviu falar disso, eu agora dei o exemplo, tá? Porque acaba por ser fácil de entender, tá? Olá, Dino Lourenço. Existem mais algumas coisas que está provado cientificamente que são altamente benéficas, mas que em determinada pessoa, feito de forma exagerada, pode ser prejudicial, tá? Em 2016, o Prémio Nobel de Medicina provou que fazer jejum ativa aqui uma série de células do sistema imunitário, ajuda a eliminar o corpo resíduos biológicos das células, etc., e toxinas, e que é altamente benéfico. O jejum intermitente, o jejum são 24 horas sem comer, o jejum intermitente é haver uma janela em que a gente come, tipo, estamos 16 horas sem comer, e depois entre as 16 e as 24, que é o dia, né? São 24 horas, nós comemos. Tá? Por exemplo, o mais usado é o 16 horas. Agora é assim, dependendo da condição física da pessoa, de saúde, pode haver aqui alguns problemas da pessoa ao fazer o jejum. Fazer jejum durante 16 horas, 18, 24, 72 horas pode ser altamente benéfico. Se alguém conseguir estar 72 horas sem comer, pode ser altamente benéfico, mas tudo o que é em excesso vai fazer mal. Porque no caso do jejum, o que é que acontece? O nosso corpo está há muito tempo sem ter hidratos de carbono para produzir energia, e começa a ir buscar a energia, pode ir buscá-la, por exemplo, órgãos. E nós podemos perder massa muscular, que não é isso que a gente quer. Nós queremos ter mais massa gorda, mais massa magra muscular e menos massa gorda. E isso pode acontecer também, tá? Portanto, o corpo pode começar a usar músculos e outros órgãos, não é só os músculos, tá? Como fonte de combustível. Portanto, nem 8 nem 80, as coisas devem ser sempre moderadas e adaptadas a cada pessoa, tá? E às vezes acham estranho porque é que... há dias houve duas irmãs que me pediram ajuda. E eu falei que as duas, elas tinham problemas de saúde idênticos, mas havia uma que tinha algumas diferenças, mais problemas, e então eu recomendei uma série de coisas em termos de dieta, etc., e em termos de suplementos, e houve uma que tinha que ser mais que a outra. Porquê? Porque o estado dela era pior, tá? Basicamente é isso, tá? Cada caso é um caso. Tem que haver sempre o 8, nem 80, tá? E tem que se adaptar à condição do momento da pessoa. Uma pessoa que bebe um copo de água por semana, se amanhã começar a beber 3 litros ou 4, há um choque muito grande no corpo, tá? Os rins estão habituados a filtrar um copo de água por semana, para passar a filtrar 3 litros no mesmo dia, o corpo não está. É mais fácil ir gradualmente aumentando a quantidade de água até chegar à quantidade que se quer, tá? É apenas mais um exemplo. Mas, em relação à comida, por exemplo, os vegetais têm fitonutrientes. Várias coisas diferentes, vou só aqui dar um exemplo, que são as lectinas, por exemplo. As lectinas são proteínas que existem, por exemplo, o glúten é uma lectina, e já vou explicar porque é que ninguém deve comer glúten, tem a ver com isto que eu vou explicar. Se nós comermos, não é só o glúten que tem, por exemplo, os feijões também têm, as leguminosas também têm, não é? Se nós comermos pequenas quantidades de lectinas, que é uma coisa que nós temos alguma dificuldade em fazer a digestão,
se for pouquinha quantidade, é benéfico para o corpo. Esse bocadinho de stress que o nosso corpo tem que fazer para fazer a digestão, esse bocadinho de stress é benéfico para nós. Agora, quando nós comemos glúten, nós estamos a ter 4 vezes mais do que era no tempo dos nossos avós e ninguém consegue fazer a digestão a isso. Ou seja, o stress que nós estamos a dar ao sistema digestivo é enorme e prejudica o corpo numa série de coisas. Provoca mais oxidação, problemas, impede o corpo de absorver nutrientes, porque a quantidade é excessiva. Por isso é que ninguém deve comer glúten. Tá? Pequenas quantidades de lectinas no feijão, na ervilha, no grão, por aí, bem cozido, não há problema nenhum, é uma coisa benéfica. Depende sempre do momento, né? Há pessoas que têm o sistema digestivo totalmente destruído que não conseguem mesmo fazer a digestão. Tá? É preciso curar primeiro o aparelho digestivo. Mas pequenas quantidades o corpo fica mais forte, grandes quantidades está-nos a pôr mais doentes. É tóxico. Tá? Mas também em relação ao frio e ao calor. Isto é muito fácil de entender. Estas duas do frio e do calor é muito fácil de entender. Fazer sauna, principalmente sauna seca, é uma coisa excelente que ajuda o corpo a libertar muita toxina. 20 minutos de sauna é excelente, é muito saudável. Ou seja, uma pequena quantidade de calor durante um curto espaço de tempo é uma coisa benéfica. É um stress que provoca no corpo benéfico. Agora, mergulhem numa panela de água a ferver. Também é calor. Se a gente mergulhar em alguma coisa que esteja a ferver, o que é que acontece? Toda a gente sabe, toda a gente já se queimou minimamente, nem que seja a cozinhar. Não é uma coisa boa, obviamente. Tá? Aqui é facílimo de entender em relação ao calor. Em relação ao frio, tomar um duche de água fria, o choque térmico que o corpo leva, esse bocadinho de stress é excelente para a nossa saúde. Agora, andar 1 hora a nadar nos mares gelados de um país qualquer que tenha o mar muito gelado, durante 1 hora, é altamente prejudicial. Tá? É muito stress. Ou seja, nem 8, nem 80. Tá? Se tiverem a gostar, coloquem nos corações. Se acharem interessante, o que estão a partilhar. Eu vou agora voltar um bocadinho atrás, só para ver quem é que chegou. Muita gente que chegou. Olá, Mara, Rosa, António Nunes, Rosário Araújo. Canoca, 24 horas sem comer não é para ti. Se estiveres habituado a comer açúcares, hidratos, e nem se deve começar logo com 16 horas sem comer ou 24. Quem está habituado a comer hidratos, tá? Isso é um choque muito grande, é um stress muito grande. É nem 8, nem 80. Depende da nossa condição naquele momento também, o 8 ou o 80. A Dionil também diz que é muita hora. Lá Analisa, Minela, Anabela, Sandra Policarpo, Silvana, lá. E, obrigado pelos corações, pela participação. Vou dar aqui mais alguns exemplos. O álcool. O álcool é benéfico para a saúde. Se for em pequenas quantidades. Tá? Pequenas quantidades, em média, de uma pessoa de peso médio, será meio copo de vinho. Meio copo de vinho. Menos de 10 gramas. Esse stress para digerir o álcool é uma coisa benéfica, pode ajudar uma série de situações no nosso corpo. Se for mais, é tóxico. Se a gente beber demais, o que é que acontece? Ficamos bêbados, toxinas, que o nosso fígado demora tempo a libertar depois das toxinas e nós continuamos a beber e ficamos bêbados. Acumulação de toxinas. Depois o corpo tem que fazer um esforço maior para libertar as toxinas do corpo. Tá? Também é fácil de entender. Portanto, meio copo de vinho à refeição pode ser uma coisa boa. A garrafa inteira, nem por isso. Não é? Eu normalmente, é raro beber, mas quando bebo também não bebo só meio copo.
Mas é sempre uma questão de equilíbrio. É só para vocês perceberem que nem 8, nem 80. O álcool também é fácil de perceber. Toda a gente já ou já bebeu ou já viu alguém beber demais. E então sabe que depois no dia a seguir, quando a gente bebe demais, acordamos irritados, dor de cabeça. Tem a ver com acumulação de toxinas na corrente sanguínea que o corpo ainda não conseguiu eliminar. Tá? E depois vêm esses sintomas desagradáveis. Foi demais, é tóxico. Tá? Também é fácil de entender. O sol. O sol é a mesma coisa. Se eu sou branquinho e ainda não apanhei sol este ano, se eu for à praia amanhã, eu não posso lá estar muito tempo. Posso lá estar 10 minutos, 15, meia hora, depende da minha cor de pele. Se eu for de raça negra, consigo lá estar 2 horas sem acontecer nada. Mas uma pessoa de raça branca tem que habituar a pele devagarinho. Esse stress, entre aspas, é uma coisa bastante benéfica. O nosso corpo produz vitamina D3. Agora, se eu no primeiro dia de praia apanho 10 horas de sol ou 8 horas de sol, é muita hora. Eu vou apanhar um escaldão, vou ficar queimado. Tá? Isso é demais. Isso é tóxico para o corpo. Tá? Obriga depois o corpo a ter que se libertar das toxinas. Com moderação é ótimo. Se nós formos habituando a pele devagarinho, né? Eu a primeira vez que fui à praia, estou lá há pouco tempo, por causa da cor da minha pele. Agora que já fui à praia, agora não sei quantos dias seguidos, se eu amanhã for à praia e tiver 2 horas ou 3, a minha pele não fica queimada. Mas se fosse o primeiro dia de praia, ficava bastante queimada. Tá? Nem 8, nem 80. Temos que ter sempre a balança, ter atenção à nossa situação atual e à adaptação do corpo e às quantidades daquilo que vamos fazer, que pode ser benéfico, pode ser curativo ou pode ser um veneno para o corpo. Basicamente é isto. Tá? Mas isto, por exemplo, a nível das hormonas, ainda foi ontem que eu falei nisso, acho eu, do estrogênio. Nós andamos a comprar comida no supermercado embalada em plástico, latas, usamos pastas de dentes com químicos que também vão mexer aqui com algumas coisas hormonais. Pronto. Se nós tivermos um nível de estrogênio muito elevado, nós vamos ter problemas hormonais. Tá? É demais. Mas o estrogênio é necessário. O estrogênio é necessário. Mas se for demais, é tóxico. Tá? Quem diz estrogênio diz o cortisol. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem ginásio e que tomam hormona de crescimento, que é os bodybuilders, aqueles que querem ficar com os músculos do dobro do tamanho do que são, do normal, né? Tipo Arnold Schwarzenegger ou o Sylvester Stallone. As hormonas de crescimento até pode ser benéfico em tá? Não é o caso deles, que eles abusam dessas coisas. Tá? Depois, mais tarde, podem vir ter problemas. Em relação à insulina, a mesma coisa. A insulina é o pâncreas que produz quando a gente come açúcar. Se eu comer uma peça de fruta que vai com o açúcar da fruta, que é a frutose, mas que vai com os outros minerais todos e fibra, devido especialmente à fibra e aos outros minerais, mas em especial à fibra, o meu corpo vai mais devagar. Ou seja, o pâncreas vai ser obrigado a trabalhar, é um stress mínimo, faz parte, e não vai provocar problema nenhum. Agora, se eu fizer um suco de fruta, em que eu trituro a fruta toda, eu destruo a fibra, que é o antídoto para o açúcar, que a natureza fez, que é perfeita, a natureza. Ao fazer sumos de fruta, nós estamos a triturar a fruta, nós estamos a destruir a fibra. Quando nós vamos beber um sumo de fruta a pensar que estamos a fazer uma coisa saudável, um sumo de laranja natural, nós destruímos a fibra. E o que é que vai acontecer ao nosso corpo? Vai fazer com que o pâncreas, em vez de libertar insulina devagar, vai ter um pico de grande produção de insulina. E isso, obviamente, não é bom. Se for só uma vez, o corpo aguenta, é sempre uma questão de equilíbrio, mas isso, ao longo do tempo,
pode nos ajudar a vir a ser diabéticos ou a ter outro tipo de problemas, como resistência insulínica, alterações hormonais do cortisol também, etc., por causa dos açúcares. Tá? Por exemplo, usar suplementos alimentares que são feitos em laboratório. São feitos não é totalmente igual à natureza. Magnésio, há muita gente que toma magnésio, só magnésio. Há quem tome vitamina D3, há quem tome outro tipo de suplementos. Isso não é da natureza, primeiro que tudo. Ou seja, isso tem benefícios. Não estou a dizer que não tem. Tem benefícios. Com moderação. Provoca um bocadinho de esforço no corpo, um stress no corpo, mas acabamos por ter um bocadinho mais daquele mineral, por exemplo, e isso pode ter alguns benefícios. Mas usar suplementos que não são alimentos da natureza, isso vai trazer problemas também, tá? Até porque os suplementos normalmente vêm, as cápsulas são feitas de materiais que às vezes também não deviam ter. Há cápsulas com glúten, por exemplo, ou suplementos que levam uma substância qualquer derivada do leite, etc. Tá? Nem 8 nem 80. Hormosis é o nome para quando a gente adiciona pequenas quantidades de stress ou toxicidade ao corpo, e isso é benéfico para ti. Em grandes quantidades. É tóxico. Nem 8 nem 80 era o tema para hoje. Espero que tenham gostado. Ora, quem é que chegou? Gorosan. Gorosan é químico, vais provocar mais stress ao corpo, está bem, Canoca? Vamos ver, Carlos. Lá, Carla Duarte. Ana Cristina Magalhães. Carla hoje bebeu um copo de vinho maduro em vez de um sumo que queriam impingir, acompanhado com uma broa no forno. Comeste lectinas, não deves ter ouvido ainda o princípio do vídeo, e pronto, provocaste um bocadinho de stress no corpo. Mas tu, por acaso, Carla, tu tomas uns bons suplementos que ajudam o teu corpo a funcionar melhor e lida melhor com essas coisas todas. Portanto, tens mais facilidade em ter o corpo equilibrado e a desintoxicar com mais facilidade. Tá? É sempre uma questão da própria condição da pessoa, dos hábitos que a pessoa tem, etc. Portanto, estas eram... Não, Ana Cristina Magalhães, amido de milho, tem amido, é bom para engordar os porcos. São as farinhas e a batata. Tá? Depende das quantidades, tá, Ana Cristina? Também chegaste agora, não viste o vídeo todo do princípio, eu recomendo que vejas. Tem sempre a ver com as quantidades. Um bocadinho pode ser benéfico, muito pode ser tóxico. Sempre. Depende sempre também do objetivo de cada um. Coisas com amido não é uma coisa boa que ajude a emagrecer. Está bem? Depende sempre das quantidades. Da quantidade de calorias que a pessoa gasta comparado com aquelas que está a ingerir. Tá? É sempre uma questão de nem 8, nem 80. O glúten não se pode comer porque é muito mais que 80, não é? Porque é 4 vezes mais do que era no tempo dos nossos avós e nós em quase tudo o que vem embalado. Tudo, é só ler o rótulo. Trigo, glúten, 4 vezes mais do que era, e isso é altamente tóxico, porque é demais. Tá? Espero que tenham gostado, foi o tema para hoje. Amanhã faz 22 anos que eu entrei nesta área. Portanto, amanhã eu vou falar um bocadinho como é que foi a minha entrada nesta área, como é que foi. Vou falar um bocadinho só de mim. Não vou falar assim de nenhum tema especial, porque amanhã faz 22 anos que eu decidi usar uns suplementos e que foi a mudança completa da minha saúde física, mental, financeira, de abertura de mente, de só benefícios que me trouxe. E eu vou falar um bocadinho sobre isso. Já são 22 anos, é muito tempo. É muito tempo mesmo.
Passei 27 anos doente e 22 nesta área, portanto daqui a uns anos vou igualar os 27 com os 27. Só faltam 5. E pronto, amanhã vou falar sobre isso, porque é realmente é um marco na minha vida, e vou falar com um bocadinho mais de pormenores. Não é que vocês nunca tenham ouvido, eu vou falar de como é que foi, como é que eu comecei, como é que eu estava, como é que eu fiquei, o que é que aconteceu. Vou falar com um bocadinho mais do que eu me consegui lembrar, porque há tanto benefício que eu tive, que às vezes a gente nem se lembra, são tantos. Mas pronto, é isso que eu vou falar amanhã. Se tu és não tem nada a ver com isto, mas se tu és uma pessoa que tens algum problema de saúde, que andas à procura de uma alternativa, se quiseres a minha ajuda, mandas-me uma mensagem em privado. Eu garanto que consigo mostrar a pessoas com os mesmos sintomas que tu, mesmo que tenhas uma doença que os médicos dizem que não há, consigo mostrar a pessoas que mudaram pequenas coisas naquilo que comiam, etc. E que, foi o meu caso também, e que conseguem viver sem problema nenhum de saúde, com muito mais saúde, pelo menos com muito mais qualidade de vida. Portanto, se tens algum problema, precisas de ajuda, é só mandares uma mensagem privada. Eu tenho sempre muitas mensagens para responder, mas eu tiro sempre um bocadinho e respondo a todas as pessoas. Está bem? E volto amanhã às 21h30 para mais um vídeo. Tchau, tchau e até amanhã. Obrigado a todos por terem estado presentes. Obrigado pelos corações, pelos comentários de participação, pelos smiles, pelas gargalhadas que alguns metem aí. Um obrigado especial a quem clica no botão partilhar. É uma forma de nós conseguirmos transmitir este tipo de mensagens para quem quiser ouvir. Eu sei que há muita gente que não quer ouvir e passam à frente, mas problema deles. Que já seguem há algum tempo, que puseram algumas das coisas que eu ensinei em prática, são vocês próprios que dizem os benefícios que tiveram, não é? E isso para mim, é o que me dá pica para eu fazer estas coisas, é as vossas diferenças para o que vocês estavam, para o que vocês estão hoje, só porque ou beberam água com limão, ou beberam mais água, ou fizeram isto ou aquilo, e muda-se. Pequeninas mudanças para a vossa saúde, e é para vocês que eu faço estes vídeos. Portanto, até amanhã. Obrigado a todos. Às 21h30 estou de volta para mais um vídeo. Tchau, tchau.